Fala pessoal, tudo bem com vocês? Renato Portaluppi, o gênio da lâmpada, por mais um ano. Você vai saber aqui nesse vídeo os bastidores dessa renovação e já a lista de reforços do Renato para a próxima temporada. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Não foi tão simples assim, mas o novo presidente Alberto Guerra conseguiu a renovação por mais uma temporada com o Renato Portaluppi. A gente sabe que o Renato queria ficar no Grêmio, queria renovar com o Grêmio, mas ele faz lá as suas concessões, as suas exigências e tudo mais, tanto que o Renato Gaúcho, ou Renato Portaluppi para nós gremistas, estava no Rio de Janeiro e comunicou a todos antes de sair desse período que ele ficou no acesso do Grêmio da Série B para a Série A, nesses 12 jogos que ele comandou o clube, dizendo, se quiserem me procurar para renovar, estarei lá no Rio. E não é que a cúpula gremista foi até o Rio de Janeiro e vazou essa foto aí na cobertura do Renato, com o mar carioca ao fundo, um clima bacana, né? Os dirigentes todos ali, inclusive repercutiu bastante nessa foto, que nem os dirigentes, né, com blazer, casacos, né, todo arrumados, e o Renato, bem o seu estilo, bermudão, chinelo de dedo, uma camisetinha, um bonezinho e tal, aquela coisa toda. Esse é o Renato, né, gente? O Renato, ele tem um lifestyle que faz com que ele assinou com o Flamengo assim, né? Pra quem não lembra, os dirigentes do Flamengo foram na sua casa, ele tava lá de chinelinho assinando o contrato para assumir o Flamengo depois que ele sai do Grêmio, inclusive. E para você renovar com o Renato, para você contar com o Renato, você tem o pacote Renato. O Renato, ele é um cara vencedor e ele é um cara que tem as suas peculiaridades. E por ter tanta ou tamanha idolatria no Grêmio, fica mais difícil para o dirigente comandar esse cara, que tem lá o seu protagonismo, a sua forma até centralizadora de agir, e isso tem os seus ônus e bônus. O Renato conquistou muito assim, conquistou. Mas também muito que se disse depois que o Renato sai do Grêmio e o Grêmio acaba sendo rebaixado, e eu não acho que o Renato tenha uma culpa direta no rebaixamento, porque seria até muito injusto falar isso. O Renato não comandou o Grêmio em nenhum jogo do Campeonato Brasileiro que o Grêmio foi rebaixado, mas o momento que o Grêmio vivia ali, uma das críticas ou um dos diagnósticos que se fizeram, inclusive o presidente Romildo Bolzan Júnior, o ex-presidente, foi de que o Grêmio ficou muito nas mãos de uma pessoa só. E quando essa pessoa saiu, o Grêmio não soube o que fazer. Então o Grêmio identificou, dentro do diagnóstico da crise, um problema. E o que o Grêmio fez depois disso foi colocar esse problema de volta no clube. E eu não quero aqui ser indelicado ou injusto, porque eu vivo um dilema como torcedor do Grêmio, né, por toda a admiração que eu tenho pelo Renato, não só como jogador e como técnico, mas pelo que ele fez pelo Grêmio nos últimos anos aí. E aí tem a parte boa e a parte ruim, porque eu também não acho que seja a culpa dele exclusivamente. É o jeito do Renato. E se você não tem uma rédea curta, se você não tem um comando, se você não tem um controle né, gerencial da situação, realmente o Renato é um cara que vai se envolver. E ele diz isso aos quatro cantos, né, quando ele estava aqui, inclusive nessa passagem. Treinador que define a logística, treinador que escolhe o jogador, e ele faz tudo isso mesmo. Cabe ao Grêmio, ou caberia ao Grêmio a não deixar que ele tomasse conta de tudo, mas o Grêmio deixa ele tomar conta de tudo. O problema talvez não seja agora, talvez seja quando ele daqui a pouco sair de novo. O Grêmio vai ficar à deriva mais uma vez, porque entrega não só a chave do vestiário, mas a chave do clube para o Renato. Então, para mim, esse é o grande problema. Agora, enquanto o Renato está no clube, eu tenho certeza que o Grêmio sobe para a Série A, que o Grêmio não vai ser rebaixado, talvez não conquiste títulos, porque depende de outros fatores, depende de elenco, mas eu tenho certeza que o Grêmio vai bem, razoavelmente bem. O problema é depois. Mas, enfim, o fato é que Alberto Guerra, Paulo Calef, vice-futebol, e o diretor Antônio Brum foram ao Rio de Janeiro para renovar com o Renato e no sábado não conseguiram, pelo menos fizeram uma primeira reunião, e no domingo já conseguiram confirmar a renovação até o fim de 2023. E aí, como a gente imaginava, o Renato já está, ou já estava, inclusive, ligando para jogadores, definindo o elenco para a próxima temporada, porque se sabe que
O elenco precisa ser melhorado e vai depender muito do Renato. E aí, de novo, a gente pode falar da parte ruim, mas tem uma parte muito positiva no fato do Renato ser esse cara. Que também eu acho que conflita com o fato do Grêmio trazer um Rodrigo Caetano, que já recusou, que vai ficar no Atlético, com o Alexandre Matos, porque eu não sei se o Renato conseguiria trabalhar com um diretor executivo tão influente, tão participativo, tão ativo no mercado, tão badalado. O Renato é normalmente esse cara que toma a frente para ligar para o jogador, para dizer vem aqui que comigo você joga, vou te conseguir um salário bom, aquelas coisas todas. O Renato faz isso. Então o Renato ele é, digamos, um manager também. Ele não é apenas um treinador. Isso me incomoda um pouco. Tem alguns benefícios? Tem. Mas quando eu vejo o Alberto Guerra, inclusive na sua promessa de campanha, falar em profissionalização, eu imagino que cada um faça a sua função. Que você tenha lá o treinador que comande o campo, que se envolve em algumas áreas, porque faz parte, e ainda mais sendo o Renato, mas que tenha um executivo, que tenha um departamento de futebol profissional, que a análise de contratação ela seja feita com não apenas números e scouts, né, porque eu acho que isso são frios, mas exatamente com análise, com observação, com acompanhamento, com jogadores mapeados na América do Sul. Eu imagino isso quando se fala em profissionalização, e não simplesmente ele jogou comigo bem em tal clube, então vou trazer ele para cá porque eu gosto dele, a gente é parceiro e beleza. Eu acho isso um pouco ruim. Mas vamos lá. Dentre esses nomes aqui, tem um que me agrada muito. E se o Renato conseguir contratar, bom, aí eu acho que, digamos que é a parte boa do processo. Por exemplo, dos jogadores que ele indicou, o Rodinei, segundo informações, tem uma proposta do Grêmio de R$500 mil para jogar no Grêmio. E como o Rodinei tem uma parceria com o Renato, jogou com o Renato lá no Flamengo e tudo mais, é muito possível que o Rodinei jogue no Grêmio. Claro que vai depender de outros fatores, inclusive ele tem interesse de outros clubes e até mesmo podendo renovar com o Flamengo. Mas o que eu quero dizer com isso? Muitas coisas estavam pendentes com essa renovação que ainda não tinha acontecido. A partir de agora, a gente vai ver isso se desenrolar mais fácil. Reinaldo, lateral esquerdo do São Paulo, é outro, além daqueles gringos que a gente já tinha falado, né? O Franco Cristaldo e o Felipe Carbajo. Agora tem um aqui, gente, que é o Pedro Raul, centroavante do Goiás. Segundo informações, o Pedro Raul ele está em Porto Alegre, inclusive, terra natal, tem interesse de Inter, Corinthians, do Grêmio, do Vasco, de vários clubes. E, segundo informações, o Pedro Raul teria apalavrado com o Renato que ele jogaria no Grêmio, mas dependia da renovação do Renato. Não é que ele se comprometeu com o Grêmio, ele se comprometeu com o Renato. Então, a gente vai ver a partir de agora se isso vai acontecer. É claro que vai depender também de salário e tudo mais, luvas. Agora, se o Renato conseguir contratar o Pedro Raul, aí entra naquele ponto positivo, né? Esse é o bônus de você ter um técnico influente que participa ativamente das contratações. Em outros casos, a gente fica assim, meu Deus do céu, esse cara só veio porque é parceiro do homem, aquela coisa toda. Agora, o que chamou a atenção também no anúncio do Grêmio foi essa ilustração de o Aladim, né, esfregando a lâmpada mágica e saindo o gênio Renato falando algumas coisas, né, dizendo que o Grêmio ia sofrer, mas ia subir, aquela coisa toda. E é curioso como o Grêmio trata o Renato, né? O Renato, e por isso que eu falo do meu dilema aqui, porque eu tento fazer uma análise um pouco mais imparcial, fria, sei lá, distante, e ao mesmo tempo eu sei o quanto o Renato representa para nós gremistas e o quanto eu espero que ele dê certo. Mas eu fico receoso exatamente por esse modus operandi, esse jeito de trabalhar do Renato. Mas o Grêmio enxerga o Renato exatamente assim, como um gênio da lâmpada, como o cara que vai resolver todos os problemas, como o cara que sempre resolveu os pepinos do Grêmio. E realmente, na história como técnico, ele sempre fez bons trabalhos. Eu sempre faço questão de citar isso, porque muita gente lembra só desse último período e da parte ruim. Pô, eu acho que nos 5 anos que ele ficou, tudo bem que tem uma fase ali que caiu e tudo mais, tem as eliminações para Flamengo e Santos em 2 Libertadores sequentes, com goleadas e tudo mais, quando o time já estava desgastado, mas tem títulos, né, gente? Tem o Grêmio saindo da fila depois de 15 anos, com Copa do Brasil, com Libertadores, com Recopa, tem muita coisa. E lá em 2010,
Ele tira o Grêmio da zona do rebaixamento e classifica para a Libertadores. Em 2013 ele é vice-campeão brasileiro. Então todas as passagens do Renato foram exitosas e nessa última ele consegue o segundo lugar, porque o primeiro era do Cruzeiro, e leva o Grêmio para a Série A de novo. Então o Renato tem os seus benefícios. Eu não quero aqui tirá-los de maneira alguma. Eu só me preocupo com o momento atual do futebol. Ele me parece mais profissional. E não que o Renato não seja, mas o jeito que as coisas funcionam quando o Renato está no comando me preocupa um pouco pela exigência, pela competitividade hoje que a gente vê no futebol. Não sei o que vocês pensam, comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!